Hoje apresentamos uma análise incomum dos filmes mais perigosos que a maioria considera que são cristãos, mas que na verdade são pseudo-cristãos, e tentaremos defender a nossa opinião neste vídeo. É importante salientar que a geração moderna conhece muito mal a Bíblia, e queremos mostrar que Hollywood frequentemente distorce muito as escrituras ao tomar uma história bíblica como base. Provavelmente muitos de vocês já assistiram a esses filmes, e quem não assistiu, eu aconselho a assistirem, mas é claro, retendo somente aquilo que é bom. Bom, se você gostou da ideia deste vídeo, dê um like e inscreva-se no canal agora mesmo. Então vamos lá. Um dos casos mais tristes em termos de distorções da história bíblica é a adaptação do filme de Noé de 2014. O diretor desse filme é Darren Aronofsky. Famoso pela falta de convencionalidade e pelo caráter sombrio de suas obras, tenho a impressão que o roteiro do filme foi escrito sob a influência de substâncias psicoativas. Aqui, o justo Noé protege os animais, mas mata brutalmente as pessoas. Guardas de pedras sinistros ajudam Noé a construir a arca, cortando árvores que cresceram em instantes, a partir de uma semente mística do Jardim do Éden. Além disso, o filme apresenta ao espectador o avô de Noé, que, como o fabuloso Gandalf, faz xamanismo, cura e profetiza. Tudo isso, é claro, não está nos livros canônicos da Bíblia. De acordo com a Bíblia, Noé entrou na arca com sua esposa, mais 3 filhos adultos e suas esposas. No filme, os filhos de Noé são adolescentes. Um dos filhos está zangado com o pai por não permitir que ele leve uma garota com ele na arca. Ao mesmo tempo, o garoto tenta roubar uma namorada do acampamento pagão. Mas a garota é morta no caminho para a arca. Ele fica deprimido e odeia Noé ainda mais por não tê-lo ajudado a salvar a sua amada. De acordo com a Bíblia, Noé construiu a arca por muitos anos, pregando para seus companheiros de aldeia, na esperança de que eles se arrependessem e fossem salvos. No filme é o contrário. Os pagãos estão ansiosos para entrar na arca, e Noé, junto com os guardas de pedra, tentam matar todos eles. A pele de cobra tem um simbolismo forte e misterioso. Ela é retratada como um artefato passado de geração em geração dentro da linhagem de Sete, o filho justo de Adão e Eva, e é usada em rituais de bênção. Muitos filmes de Hollywood incorporam simbologias ocultistas e esotéricas. A serpente é um símbolo importante em várias sociedades secretas, e o filme pode estar reforçando essa simbologia de forma sutil. Essa é uma invenção do filme e não tem base no relato bíblico de Gênesis. O líder pagão Tubal-Caim entra sorrateiramente na arca e, conspirando com o ofendido Cã, tenta matar Noé, mas não consegue. E o clímax da trama sem sentido é o desejo de Noé de matar seus netos que estão prestes a nascer da esposa de Sem, porque Noé está convencido de que a vontade de Deus é destruir toda a humanidade, inclusive sua família. Embora o filme termine com um final relativamente positivo, ele não ilumina a especulação podre e as fantasias tolas colocadas nesse filme que, no final das contas, coloca em xeque o caráter justo de Deus e a santidade de sua palavra. No filme A Última Tentação de Cristo, lançado em 1988, e que é elogiado, mas entre os cristãos causa uma onda de indignação e protestos, ele foi proibido em vários países por ofender os sentimentos dos fiéis. O nome do diretor é Martin Scorsese, um brilhante diretor, roteirista e produtor. Enfatizamos a personalidade desse diretor por um motivo, logo você verá o porquê. Em 2010, Scorsese foi aclamado como o melhor diretor vivo. É trágico ver como o demônio usa o talento humano para desviar a humanidade da verdade. Desde os primeiros segundos, o diretor confessa que esse filme não é baseado no Evangelho, mas em uma exploração literária de um conflito espiritual eterno. Parece ambíguo, não é? O filme não é baseado na Bíblia, mas em um romance de Nikos Kazantzakis, cuja a fama não veio de suas obras em si, mas das adaptações. O espectador é imediatamente atraído pela história blasfema em que o carpinteiro Jesus faz cruz para os romanos. Além disso, na descrição do enredo, usarei a expressão "o personagem principal", pois não é apropriado chamar o nome de nosso Salvador no contexto deste filme.
O protagonista é atormentado por ouvir uma voz interior, mas não percebe se é a voz de Deus ou se é o demônio conjurando pensamentos de que ele é o Filho de Deus. Ele supõe que seja seu orgulho. Há um conflito mental constante à medida em que o protagonista tenta determinar se ele é o Messias ou um mero homem. Em seguida, ocorre uma série de eventos horrivelmente distorcidos pelo roteirista, de modo que qualquer crente que conheça a Bíblia terá um reflexo de náusea ao ver o que está acontecendo. A libertação da prostituta do apedrejamento, o encontro com João Batista, os sermões aqui são emoldurados pelas danças sectárias da multidão enlouquecida, e não por um chamado ao arrependimento. Em seguida, vemos a cena da tentação no deserto, onde o protagonista é confrontado por uma serpente, um leão e uma coluna de fogo, e não por Satanás. Sim, o demônio tem o poder de assumir diferentes formas, mas também as palavras da tentação são completamente diferentes do que os autores originais dos evangelhos descreveram. Além disso, as coisas só começam a se deteriorar. O protagonista, ao retornar do deserto, começa a clamar por guerra ao invés de amor. A cura dos doentes e a libertação dos endemoniados também são mostradas de forma sombria. Em uma das histórias mais sagradas da Bíblia, a ressurreição de Lázaro é apresentada de forma tão horrível que parece que o diretor estava fazendo um filme de terror. E então começa o absurdo. O protagonista convence Judas a traí-lo, assegurando-lhe que todos têm um papel a desempenhar e que Judas possui tal importância para fazer isso. É somente por causa da amizade e do amor que Judas concorda. E vemos a cena da crucificação. Mas isso não é tudo. Pouco antes de sua morte, aparece um anjo da guarda que desencoraja o protagonista de morrer. E ele concorda. E então, o anjo o tira da cruz e ele começa a viver como um homem comum, com uma família e filhos. Não contarei os detalhes para poupar os seus nervos. No final, o personagem principal é confrontado pelos apóstolos que lhe dizem que ele cometeu um erro ao descer da cruz e que o anjo da guarda é na verdade Satanás, que o enganou. O protagonista fica chocado, mas se atreve a pedir perdão a Deus e retorna à cruz. O filme termina com o fato de que a morte na Gólgota realmente ocorreu. Ou seja, a salvação do mundo aconteceu. O filme A Última Tentação de Cristo é uma ilustração trágica da arte que Satanás utiliza para misturar a verdade bíblica com mentiras, reduzindo a sublime história da salvação da humanidade por Jesus ao nível mais baixo e repulsivo. Agora vamos para a adaptação de Tirar o Fôlego de Ridley Scott da história bíblica de Moisés. O filme foi filmado em uma escala colossal, mas o diretor tomou muitas liberdades na direção que não apenas distorcem a imagem bíblica do Êxodo, mas também o caráter de Deus. No enredo do filme, Deus aparece para Moisés como um garoto emocional e frio, semelhante a um monge budista que o incentiva a lutar por seu povo. Uma concepção totalmente distorcida do verdadeiro chamado bíblico de Moisés. De acordo com o filme, ele vai para o Egito sozinho, deixando sua esposa ressentida em casa. Na Bíblia, eles vão para o Egito como uma família. Ao chegar, ele entra sorrateiramente na casa do faraó e, colocando uma espada em sua garganta, exige que ele deixe o povo israelita ir embora, o que é totalmente um absurdo. Em seguida, na ficção do diretor, Moisés treina os judeus na arte da guerra e os revigora, preparando-os para a guerra. No filme, os escravos conseguem até sair correndo de suas casas para atirar flechas em chamas contra os egípcios. Isto é bastante absurdo, tanto do ponto de vista bíblico quanto lógico. Agora, algumas palavras sobre as pragas egípcias. Nas Escrituras são milagres que enfatizam a grandeza de Deus e trazem julgamentos sobre o Egito. Mas no filme, eles são mais como uma cadeia desastrosa de fenômenos naturais. Os crocodilos estão comendo os marinheiros e uns aos outros, tornando a água sangrenta devido à extinção dos peixes. Os sapos estão fora do rio. Sem água eles morrem, e sua decomposição faz com que as moscas apareçam e mordam as pessoas, criando furúnculos e assim por diante. Essa interpretação é válida, mas na Bíblia vemos claramente que Moisés até pergunta especificamente para o faraó em que dia ele quer que eles orem pelo Egito, para que os sapos desapareçam. Isto é, Deus controlou pessoalmente o curso das execuções. Não foi apenas uma coincidência.
Além disso, o cenário da saída imediata dos israelitas do Egito está distorcido. No filme, os egípcios cospem nos escravos que deixam seu país. Nas escrituras, entretanto, os egípcios respeitavam e temiam tanto os israelitas que até lhes davam suas joias e roupas caras. A decepção culminante para o espectador crente é a travessia do Mar Vermelho pelos israelitas. Em vez de um mar que se abre, vemos apenas uma vazante prolongada de água. Essa teoria existe entre os teólogos liberais, que querem explicar a intervenção divina sobrenatural por meio de algum fenômeno comum. Mas o mais trágico é que o diretor apresentou Deus como um tirano cruel, em vez de um Deus de amor e justiça. Não deve ser fácil carregar o amor em meio às execuções, mas ceder à sede de sangue é cruzar um limite perigoso. Afinal de contas, Deus se preocupa com cada pessoa. Ele não quer a morte do pecador, mas quer salvá-lo. Isso é evidenciado pelo fato de que muitos egípcios saíram com os israelitas e acreditaram no único Deus vivo. De qualquer forma, que o Todo-Poderoso perdoe Ridley Scott por sua grosseira autoindulgência com a narrativa bíblica. Certamente, a essa altura, a maioria dos cristãos que assistiram esse filme está intrigada. Por que chamamos um filme tão fantástico de pseudo-cristão? Não há nenhum sacrilégio ou história bíblica distorcida nele. Ou seja, você pode encontrar nele algo útil para refletir, mas por trás disso pode estar algo realmente perigoso para os cristãos. O filme é dirigido pelo conhecido Martin Scorsese, o mesmo que dirigiu A Última Tentação de Cristo, que vimos anteriormente. Eu gostaria de acreditar que com esse filme ele se arrependeu e começou a criar obras-primas e verdadeiramente cristãs em escala hollywoodiana. Mas vamos entender o enredo deste filme e determinar a sua verdadeira ideia principal, porque tudo é decidido pela ideia do autor e não por nossa interpretação. O filme começa com um prólogo de um padre português chamado Cristóvão Ferreira, testemunha de tortura a japoneses convertidos, do qual ele estava tentando transmitir a fé cristã. O padre está indefeso e à mercê das autoridades japonesas que o torturam. Alguns anos depois, o colégio jesuíta recebeu a notícia de que Ferreira havia renunciado à sua fé após ser torturado. O que me deixou desconfiado foi o fato de ser sobre os jesuítas, mas não abordarei esse assunto aqui. Os discípulos de Ferreira, os padres Sebastião e Francisco, vão em busca dele. Acompanhados por um pescador alcoólatra que fugiu do Japão para sobreviver, é importante para eles provarem que seu mentor morreu como mártir. Ao invés de ter renunciado ao cristianismo, os padres enfrentam provações terríveis. Porém, é ainda mais difícil assistir à tortura de novos cristãos convertidos, o que dilacerava o coração dos discípulos. Um dos personagens principais é afogado na frente de seu amigo. Já o segundo padre, os japoneses decidem esmagar espiritualmente, mostrando o martírio dos fiéis. Eles querem destruir a última coisa que lhe resta, a sua fé. O padre tenta encontrar forças para não desistir, mas, como resultado, o pior acontece. Ele é levado a um templo budista, onde seu guia espiritual, Ferreira, que ele procurava há tanto tempo, vem ao seu encontro. E para seu grande espanto, o professor lhe diz que ele negou Cristo e que seu sofrimento é em vão e que os japoneses jamais aceitarão a sua fé, e o aconselha a também pisar na crucificação de Cristo, assegurando-lhe que é apenas uma formalidade, e por fim ainda diz que ele não suportará a pior tortura. No final, exausto física e espiritualmente, o jovem padre renuncia ao cristianismo e abraça o budismo, e também se casa com uma japonesa, e morre em uma velhice desonrosa em uma terra estrangeira. Tentei me deixar levar pelo final misterioso em que o padre aparece morrendo enquanto segura um crucifixo em suas mãos, deixando claro que ele continuou acreditando até o fim. Mas isso não poderia de forma alguma sobrepor-se à sensação geral de vazio e ruptura após assistir ao filme. O desfecho do filme impõe uma ideia simples mas perigosa. Não vale a pena sofrer. Você será negado de qualquer maneira. Não há necessidade de sofrer, pois trair Jesus nesses casos é apenas uma formalidade. Esse não é um tema fácil. Podemos ver hoje algumas perseguições e tentações que vivemos constantemente ao nosso redor e em nossas vidas. Mas chegará um momento em que as perseguições aos cristãos
cristãos genuínos, se tornará uma realidade. O inimigo fará tudo o que puder para abalar a sua fé. O filme nos lembra que lutar pela fé é inútil, e é aí que mora o perigo desse filme, tornando ele mais um filme pseudo-cristão do que um filme genuinamente cristão. Esse, dentre todos os outros filmes que vimos até aqui, é o mais difícil de reconhecer a podridão espiritual contida nele do que nos outros filmes. Seria interessante ouvir a sua opinião sobre isso. Então, amigos, essa é a crítica. Se você gostou e foi interessante ou útil, deixe seu like, escreva nos comentários quais desses filmes você já viu, no que concorda com nossa crítica e no que não concorda. Sugira novos filmes para críticas semelhantes e inscreva-se em nosso canal. É muito importante que vocês estejam atentos ao que foi escrito no livro de Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Vejo vocês no próximo vídeo.